Olá, meus amores, tudo bem? Voltamos mais uma vez com as nossas aulas de atividades remotas. Espero que vocês tenham descansado nessa uma semana que nós tivemos. E bola pra frente que o ano tá acabando. Falta 3 meses, gente, para acabar o ano. Então, ó, foca, faz as suas atividades bonitinha e sucesso. Bora pro terceiro ano, certo? Bom, pessoal, é o seguinte. Entramos então agora num assunto novo, tá? Eu digo assim que uma das partes da química que eu mais amo é quando fala sobre equilíbrio químico, quando envolve reações, certo? Infelizmente a gente não está presente, né? Porque na escola, em sala de aula, a gente poderia ver muita coisa assim bacana, a gente poderia enxergar de verdade onde ocorre esse equilíbrio. Mas eu vou fazer o máximo para que vocês entendam, tá? Como é que funciona e fique claro esse assunto para vocês, tá bem? Bom, gente, então vamos lá. Então, como eu sempre faço, tá? Eu vou acompanhando o material de vocês e eu vou fazendo os comentários que são importantes, tá? Para não ficar apenas uma leitura para vocês. Então, praticamente eu leio, é como se eu estivesse lendo com vocês, tá? E vou explicando cada tópico que é interessante e pontual na nossa atividade, tá? Bem, quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente tem que pensar que neste momento nós vamos estudar o equilíbrio das reações químicas. Tudo bem? O que é equilíbrio? Quando algo fica ou igual ou algo fica constante. Ok? Então veja que há uma diferença entre algo que fique igual ou algo que fique constante. Aqui nos gráficos que eu mais ou menos desenhei, a gente vai conseguir enxergar e ver essa diferença, tá? Então são essas duas considerações importantes que a gente começa a nossa aula falando. Algo que fica igual e algo que fique constante, tá? São essas duas condicionantes que faz a gente entender quando ocorre o equilíbrio químico em uma reação, tá? Então vamos lá. O equilíbrio químico é um fenômeno que acontece nas reações químicas reversíveis. Já falo sobre isso. O que é uma reação reversível? Entre reagentes e produtos. Quando uma reação é direta, sentido direto, está transformando-se reagentes em produtos, e quando ela ocorre de maneira inversa, então ela é sentido inverso. Os produtos são transformados em reagentes. Em uma reação reversível, ela pode ocorrer dos dois sentidos, que tem as setinhas. Então, vamos explicar tudo isso que eu li aqui nessas duas reações. Então, gente, até então, todas as reações químicas que eu fui apresentando para vocês, tem mais ou menos esse formato. Aqui são os reagentes e esses caras são os produtos, tá? Geralmente, sempre a gente partiu do princípio de que a seta sempre é apontada para o lado direito. E esta seta, gente, sempre vai estar apontada para os produtos. Por quê? Porque esse é o direcionamento da minha reação. Por que ocorre uma reação? Porque eu quero ter produtos. Então é como se a seta estivesse olhando para o produto. Quando a seta olha direto para os produtos, nós chamamos isso de uma reação direta. Então, gente, a princípio, posso dizer que a gente já trabalhava com reações diretas, né? Ou seja, não tem nenhuma mudança. Quem é reagente pronto, acabou, e quem é produto, fechou. O que acontece agora, que se torna um pouco mais diferente, quando a gente trabalha com equilíbrio químico, tá? Fora aquelas duas condicionantes que eu coloquei, na verdade, isso que eu vou falar faz muito sentido nesse momento onde eu falei, ou é algo que é igual, ou é algo que é constante. Então, para que isso aconteça, é imprescindível que esta reação ela tenha uma característica de ser reversível. Vamos lá, o que é reversível? Primeiro, toda reação reversível vai ser apresentada por essa setinha de vai e vem, ok? O que é isso? O que é reversível? Quer dizer que ela sofre variações, ok? Ela fica mudando a posição. Quando que ela muda de posição? É quando há algo desequilibrado. Então, desequilibrou,
ela fica alterando o sentido da reação com o objetivo de atingir o equilíbrio. Então, isso também é muito importante, gente, vocês entenderem. Imagina que a reação, ela chega num determinado momento que se equilibra. Então, quer dizer que no momento inicial, ela está fora do equilíbrio, ela está desequilibrada. Então, nas próximas aulas a gente vai ter uma aula só de teoria sobre isso, tá? Então, a gente vai entender quais são os fatores que faz com que a reação volte a entrar no equilíbrio. Ou quais são os fatores externos que faz uma reação desequilibrada. Então, eu quero que vocês pensem a princípio assim, é um assunto bem vasto, gente, tá? Então, quando a gente atinge o equilíbrio, eu atingi o equilíbrio, quer dizer que no primeiro momento eu não estava no equilíbrio. Então, é por isso que essa reação é de vai e vem. Por quê? Porque a reação, ela oscila demais, tá? Lembrando que essa reação a gente sempre tem que pensar que está dentro de uma caixinha, de um processo e as coisas acontecendo. A reação desenrolando, certo? Então, falei em sistema ou reações químicas reversíveis, eu tenho que primeiro pensar, poxa, então quer dizer que não está algo bacana, não está no equilíbrio, não. Então, vem reações reversíveis para sempre trazer a reação para o equilíbrio, tá? Pensa assim, o teu objetivo nesta aula é sempre trazer a reação para o equilíbrio. Se você vai trazê-la para o equilíbrio, então eu entendo que no primeiro momento ela não está, ok? Então, o que eu faço? E aí a gente vai vendo aos poucos, em termos de cálculo, em termos de teoria, o que eu faço para essa reação voltar ao equilíbrio. Esta é a ideia, tá bem? Então, no sistema reversível, ela sempre vai ser representada por essa setinha. O que isso quer dizer, gente? Se eu botar minha mão aqui, você concorda que, você está vendo só a letra D. O que eu chamei de D? Reação direta. O mesmo D que coloquei na reação lá de cima, tá? Se eu botar essa mão aqui, concorda comigo que não fica a mesma reação que eu coloquei lá inicialmente, no começo da aula? Aqui, essa se torna igual a essa? Sim. Então, quando eu coloco essa mão aqui, gente, com toda certeza, neste momento, A e B são reagentes e C e D são produtos. Mas, no andar da carruagem, a coisa inverteu, ok? Quando inverte, olha lá, botei a mão aqui, vou tentar, tá vendo? Agora, gente, C e D são reagentes e A e B são produtos. Lembra que a cabecinha da seta sempre aponta para os produtos. Então, se pensa assim, poxa, se a reação estava direta e de repente ela teve que inverter, algo aconteceu para que ela invertesse com o objetivo de retornar ao equilíbrio. Então, gente, essa característica do equilíbrio químico, a reação ela oscila, a reação ela ora A e B é reagente, C e D é produto, ou C e D é reagente e A e B é produto, tá? Isso é uma característica importante de reações, isso é o que define uma reação reversível, tá? É quando os papéis são invertidos. Que papéis? Reagentes e produtos. Tudo bem? Então, apontou a setinha no lado direito, D de reação direta. Apontou ao contrário, reação inversa. Tá? Então, reação inversa é o seguinte. É o contrário da direta. Da direta, A e B é reagente, C e D é produto. Inversa, C e D é reagente, A e B é produto. Beleza? Vamos devagar porque é muita informação. Bom, continuando. Aí o que eu trago? Eu trago mais ou menos, no material, continuando, um exemplo de reação ABCD, tá? Foi o que eu acabei de falar. Aí eu volto falando algumas coisinhas a mais. Quando um ponto de equilíbrio é atingido nas reações reversíveis, pode-se concluir que, então vamos lá, a velocidade das reações direta e inversa são iguais e a concentração constante das substâncias presente na reação. Lembra que eu falei as duas condicionantes no início da aula? Tá aí, tá? Então, onde que eu enxergo isso? As velocidades das reações direta e inversa são iguais? Neste gráfico. E onde que eu observo que a concentração da constante das substâncias são
permanecem constantes, né? A concentração permanece constante neste gráfico. Então, vamos avaliar o gráfico de concentração por tempo, lembrando que esta simbologia de colchetes, tá? Sempre vai representar concentração. Concentração versus tempo e velocidade versus tempo, tá? Então, daqui a pouco eu coloquei no material também sobre esse gráfico, então eu volto e continuo falando sobre esse assunto, tá bem? O equilíbrio químico ele é medido por duas grandezas, a constante de equilíbrio e o grau de equilíbrio. Então, nesta aula, a gente vai falar sobre a constante de equilíbrio. Na verdade, a gente encerra a aula falando sobre constante de equilíbrio. Na próxima aula, eu vou falar sobre o grau de equilíbrio e mais a parte teórica que comentei com vocês. E também alguns outros cálculos que envolvem esses tipos de exercícios, tá? Esse assunto, tá? Tem cálculo e tem a parte teórica que é tranquila também, tá? Os cálculos que são chatinhos, mas a gente vai aos poucos apresentando para vocês para ficar tranquilo, tá bem? Então, quais são as grandezas que definem o equilíbrio químico? A constante do equilíbrio e o grau de equilíbrio, tá? Então o que faz? Ele pode ser alterado quando ocorrem mudanças de concentração, temperatura e pressão. O que pode ser alterado? A constante de equilíbrio, tá? É nesse ponto que eu acho que faltou um link ali para falar, mas eu explico para vocês agora, tá? Constante de equilíbrio. O que é constante? É algo que não muda, tá? Lembra na aula sobre cinética química, na lei da reação? V igual a K vezes concentração dos reagentes. Lembra? Aquele K é uma constante lá para aquele assunto. Vai ter um K novamente, você já viu no material, que agora é um K relativo ao equilíbrio químico. É um K que a gente vai estudar para o equilíbrio químico, ok? Então, tem constante lá e tem outra constante K. Quando a gente fala de constante, é algo que não muda, certo? Mas, professora, então nunca vai mudar? Não. Tem alguns fatores que podem fazer com que esse K altere o seu valor. Quais são? A mudança de temperatura, mudança de pressão ou uso de catalisadores podem alterar essa constante, tá? Então, como por exemplo, quando a gente fala sobre temperatura, quando a gente fala sobre esse assunto, assim, uma tecla que se bate muito é com relação à temperatura, tá? Por exemplo, se eu tenho uma reação, vamos colocar aqui, essa daqui que é reversível, tá? Eu tenho o meu tempo de reação para obter C e D foram de 2 horas, ok? Bom, se em 2 horas essa reação ocorreu a 25 graus Celsius, aquela constante durante 2 horas não foi alterada. Agora, sei lá, durante 2 horas eu iniciei com 25 graus Celsius, de repente eu dei um salto para 27 graus Celsius, gente, com toda certeza, naquele momento que eu alterei a temperatura, eu vou ter um novo valor da constante, tá bem? Então, pensa assim, se não tem alteração de temperatura, neste caso, pressão, ou às vezes uso de catalisadores, pode ficar tranquilo, essa constante, ela mantém-se igual, ela é literalmente constante. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, eu trago aqui, gráficos de equilíbrio químico. Nesse gráfico de equilíbrio químico é onde eu volto, na verdade eu mostro graficamente aquilo que eu acabei de ler ali, A velocidade das reações direta e inversa são iguais e as concentrações constantes das substâncias. Então, vamos lá, O primeiro gráfico que eu apresento, gente, é o gráfico da velocidade, tá aqui. Então, veja, que ela tem no início, se a gente chutar valores, podemos pensar aqui, sei lá, vou chutar realmente valores, tá? Vamos colocar um valor 10 e vamos colocar um valor 2, tá? Então, veja que esse cara aqui começa com uma alta velocidade e essa com baixa velocidade. O V1, se eu estudar o comportamento dessa curva azul, de 10 ele vai caindo. Vamos lá, de 10, vamos também chutar valores aqui.
vamos dizer que chegue em 7, tudo bem? Então, V1 é inicial, é 10. V1, depois de um determinado tempo, foi para 9. Entende? E esse valor aqui, ó, com o passar do tempo, vai caindo até chegar nesse valor 7 que eu coloquei aqui como exemplo, tá? Não sei se dá para enxergar, ó. Vou aumentar aqui, valor 7, ok? E 2, o V2, a velocidade 2, começa com 2. Só que, ó, olha o comportamento da curva. O que vai acontecendo com o passar do tempo? Vai aumentando até o momento que atinge 7. Ou seja, vai chegar um momento onde a curva vermelha e a curva azul, elas vão ter o mesmo valor. Então, eu posso dizer que V1 é igual a V2, que é a primeira hipótese que eu li com vocês. Então, neste momento onde a velocidade que na verdade assim, gente, esta velocidade aqui, algo que cai, que vai caindo com o passar do tempo, é características de reagente. Algo que cresce com o passar do tempo é característica de produtos, tudo bem? Então, ó, quando as velocidades, vamos dizer assim, de reagente e de produto se igualam, é o momento que eu atingi o equilíbrio. Tudo bem? Aqui eu deixei, no material também eu deixei como V1 e V2, né? Aqui eu deixei indicado assim até as duas coisas, para vocês verem que chega um momento que elas são literalmente paralelas. Então, é este momento onde ocorre o equilíbrio. E aqui, ó, lembra que eu chutei valores? Aqui eu posso dizer para vocês, ó, se eu tracejar aqui, ó, não vai ser no 7? Opa! Os dois não se encontraram no 7, então V1 e V2 é igual a 7. Então, velocidades iguais, certo? É um critério, como eu comentei no início da aula, onde eu observo o equilíbrio da reação. Então, neste ponto aqui, eu tracejei e chamei de equilíbrio. Vamos agora estudar o outro gráfico ali. Aqui eu já coloquei, ó, a curvinha azul, chamei de R de reagente e a curvinha vermelha de P de produto, tá? O que eu observo no comportamento desse gráfico aqui? Esta curva azul, ela vai caindo, certo? E a curva vermelha, ela vai subindo. Eu volto a dizer, são comportamentos característicos de reagente e produto. Agora, olha a diferença, tá? Eu vou subir aqui e vou voltar a ler com vocês ali, ó. A concentração constante das substâncias presentes na reação. Quem são substâncias, reagentes e produtos? Então, ó, vamos chutar então mais ou menos o mesmo valor para a gente ver qual que é a diferença. Vamos começar aqui com 10 e aqui com 2. Só para vocês verem a diferença que ocorre e é onde o texto está querendo ser... Vou transcrever, literalmente estou desenhando o que o texto está dizendo. Você concorda comigo, gente, que esse valor aqui, ó, vai caindo? Então, ó, neste ponto aqui, eu vou dizer que a minha velocidade, que a minha concentração está em 6. Tudo bem? Vamos pensar 6, 5, 4, 3, 2. Então, neste ponto aqui, ó, eu vou dizer que está a minha concentração em 3. Só que nesse ponto aqui, onde eu chamo de equilíbrio, ó, este 6, daqui para cá, não vai ser 6, vai ser constante. Neste ponto de equilíbrio, daqui para cá, não vai ter mudança da concentração, vai ser 3. Só que veja, aqui é o ponto, ó, onde existiu um paralelismo, é o momento do equilíbrio. Aqui não dá para enxergar, mas ó, tem um paralelismo entre a curva azul e vermelha, né? Que elas se juntam. Aqui elas ficam mais paralelas, ficam um pouco mais distantes, né? Então, esse aqui, gente, é um comportamento onde a reação entrou em equilíbrio em termos de concentração. E veja que a concentração permanece constante, mas elas não são iguais. Em termos de concentração, não há igualdade, e sim existe uma
constante é mantido o valor da concentração dos reagentes e dos produtos, mesmo sendo diferentes, no momento do equilíbrio, tá? Então, cuidado que concentração não vai apresentar o mesmo valor da no equilíbrio químico, desculpa, a concentração não vai ser igual, mas a velocidade vai. Lembra? Tá? Então, esses dois gráficos aqui mostram exatamente o que eu comecei falando sobre as condicionantes e ali no texto, em termos de velocidade, em termos de concentração. Então, esses são os dois comportamentos que a gente pode começar a falar sobre esse assunto. Tranquilo? Bem, continuando, nós temos aqui os tipos de equilíbrio químico, tá? Então, quando a gente fala sobre tipos de equilíbrio químico, é quando a gente vai avaliar a reação, o estado físico de cada componente da reação. Você vai estudar o estado físico dos reagentes e vai estudar os estados físicos dos produtos. Quando eu falo estudar, na verdade a ideia é mais visual, é você bater o olho e identificar. Por exemplo, ali no exemplo do sistema gasoso, eu coloquei lá 2NO, tá vendo um Gzinho embaixo, né? Então, vou reproduzir esta reação aqui pra gente colocar um exemplo, tá? Então, vai ficar assim, 2NO mais cloro, Cl2, que produz, então, ó, sistema reversível, tá? 2NO, certo? Aí veja, agora eu vou identificar. Óxido de nitrogênio é gasoso, cloro é gasoso, tá, gente? E esse cara aqui também é gasoso. Então, veja, ó, GGG. O que quer dizer esse GG? Tô querendo dizer que, assim, que cada componente, ó, que faz parte dessa reação, estão na fase gasosa. Então, quando você bate o olho na reação e verifica que estão no mesmo estado físico, são sistemas que a gente chama, são sistemas homogêneos, tá? Homo, igual, tudo bem? Bom, poderia ser, em vez de G, numa outra reação, poderia ser S. O que é S? Lógico que não é, por exemplo, o cloro não é sólido, só como exemplo. O S, se você achar numa reação, quer dizer que é uma substância sólida. Professora, e se vir um L aqui? Um L é um L minúsculo, tá, gente? Não é o L, o gás nobre, não, o L. Opa, então quer dizer que todos estão no estado líquido, tá vendo? Então, você vai avaliar a fase, o estado físico de cada componente da substância. Se estão todos no mesmo estado físico, sistema homogêneo. Então, heterogêneo, se alguém tiver diferente, tá? Então, vou usar isso aqui como exemplo, que já está aqui, para você ter uma ideia, tá? De como seria o comportamento de heterogêneo. Então, faz de conta que isso aqui é sólido, isso aqui é gasoso, isso aqui é líquido. Poxa, temos 3 estados físicos, né? Calma. É bem assim, tá? Estou também forçando. Na verdade, estou querendo só dizer o seguinte, que o critério de diferença, né, para você avaliar o homo do heterogêneo, é que quando tiver na reação fases diferentes, estados físicos diferentes na mesma reação, a gente diz que é um sistema heterogêneo. Hetero, diferente. Diferente, diferente, diferente. Tudo bem? Então, ali, ó, na reação, inclusive deixa eu dar um toque para vocês aqui. Se você vê esse aqui de aquoso, é uma solução aquosa. Tudo bem? Então, aqui é diferente de sólido? Sim. Aqui é diferente de líquido? Sim. Então, viu caras diferentes em termos de fase, é um sistema heterogêneo. Beleza, gente? É bem simples de identificar, tá? Bom, e para encerrar a aula, eu encerro falando sobre a constante de equilíbrio, que eu já dei mais ou menos um parecer, né, de qual é o fator, um dos fatores que podem alterar, certo? Então, volto a dizer, se uma reação de início até o fim não houve alteração de temperatura, pressão ou uso de catalisadores, como nós vimos,
então aquela constante vai ser um valor, meio que esse comportamento, ó, tá? Não vai mudar. Mudou a temperatura, mudou a pressão, com toda certeza, vai ser necessário você fazer um novo cálculo para achar uma nova constante, ok? E volto a dizer, é um trabalho para achar a nova constante, tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu obtenho essa constante? Então, eu vou utilizar essa única reação. É diferente da que eu coloquei aqui, tá? No nosso exemplo. Mas eu vou apresentar aqui e eu acho que ela vai ajudar bastante a você entender. Deixa eu melhorar então aqui. Eu vou voltar e colocar o estado físico que elas se encontram, tá? Então, ó, não é a reação de exemplo. A reação que eu coloquei, ela é genérica, ela é hipotética. A mais B, D no C. Então, tendo uma reação, acho que vai ficar mais interessante. Beleza. Primeiro, como é que calcula ou determina ou se estuda a constante de equilíbrio? Primeiro, é determinada como um valor de K. Tudo bem? É a relação ou a divisão das concentrações de produtos sobre reagentes, tá? E aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um Azinho aqui e um Bzinho aqui. Eu não sei se dá pra enxergar. Em azul, Azinho e Bzinho, tá? Aqui. O que são esse Azinho e Bzinho? Esse Azinho e Bzinho vão ser os coeficientes estequiométricos. Lembra disso? Lembra aqueles números que estão na frente de uma reação química para apresentar o balanceamento? É isso, tá? Então, quando for precisar calcular o quê, tem que lembrar desse detalhe, senão a conta dá errada. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, eu vou identificar esses caras aqui, ó. Aqui é 2, aqui quando não tem nada a gente considera como se fosse 1, e aqui é 2, só estou destacando. Tá? Isso já estava na reação. Então, 2, 1 e 2 são os coeficientes estequiométricos desta reação. Beleza. Então, eles vão ser os meus expoentes quando eu calculo o K? Exatamente. Então, vamos lá. Eu decorei, quando eu era estudante, achei uma forma assim, sempre eu tentava achar alguma relação que eu não esquecesse mesmo. A ponte está sobre o rio, certo? Ponte, P, rio, R, P, produto, R, reagente. Ponte sobre o rio, ou produto sobre reagente. Se te ajudar, leva essa para você, tá? E aí, gente, aqui eu já começo a introduzir um pouco a questão teórica, que eu, como eu disse, eu vou enfatizar isso na aula que vem. Quando a gente trabalha com equilíbrio químico, quando calculamos ou determinamos o valor do K, a literatura pede para a gente adotar o seguinte critério: só trabalha com substâncias gasosas. Como assim, professora? Por que eu aproveitei para pegar esse exemplo lá que está no nosso material? Porque esta reação era um exemplo de reação de sistema homogêneo. Então, todos são gasosos, beleza? Show de bola. Então, professora, no cálculo do meu K, todos vão entrar? Sim, todos vão entrar, tá? Então, como é que funciona isso para você elaborar o teu K? Bem, quem é o teu produto? Bom, primeiro, outra coisa, gente, muito importante aqui, cuidado para não dar tilt na cabeça. Ó, a gente sempre não começa com reação direta? Sim. Pode inverter? Pode. Se alguma coisa inverte, é porque está desequilibrado. Qual que é o teu objetivo? Voltar a deixar o cara na forma natural, de forma direta. Certo? Então, gente, o que eu quero dizer? Esse cara é reagente, esse cara é produto, no início. Mas como tem uma reação irreversível, como ele é um sistema reversível, pode ser que mude. Uma hora esse cara seja aqui reagente e esses dois caras produtos. Mas vai continuar sempre invertido? Não. Aí onde você vem, faz alguma coisa onde a gente vai estudar isso na teoria, mexe na temperatura, pressão, concentração, nananã,
os cálculos e aí você volta a trazer o sistema no equilíbrio. Então, pensa assim, sempre que você voltar ao sistema ou a reação no equilíbrio, você trouxe a reação para o lado direto. Então, onde eu quero dizer? Mesmo tendo o sistema reversível aqui, esse é reagente, este é produto. Por quê? Porque o K não é a constante de equilíbrio. No equilíbrio, eu sempre tenho que deixar minha seta apontada para a direita. Pensa assim, certo? Se mudou de posição, se inverteu, você vai dar um jeito de fazê-la voltar a ceder de direto. Concorda comigo? Então essa parte de voltar a trazer a gente vai ver passo a passo nas próximas aulas, tá? Isso aqui é apenas uma introdução. Então, gente, esses caras aqui são reagentes no início e no final, tá? A gente diz que no meio do processo é que as coisas podem mudar, mas aí é onde entra você para reverter essa situação e voltar a deixar os dois no comportamento RP. Sendo assim, quem são os meus produtos? NOCl elevado a 2 por causa da estequiometria, por causa do coeficiente estequiométrico. E qual é o outro? NOCl2. O NO tem 2 como coeficiente estequiométrico. Então, ó, elevado a 2 e aqui tem 1. Se você quiser, pode colocar elevado a 1. Tá? E é assim que a gente representa. Então, cuidado que aqui ó, é uma multiplicação, não é uma soma. Tudo bem? Isso dá para enxergar aqui. Trazer mais um pouco. Tranquilo? E aí, gente, você vai ter os valores das concentrações, cola, substitui, cuidado que é elevado ao quadrado, e aí você sai na resposta do valor de... Tranquilo? Então, ó, por que todos entraram na reação, gente? Por quê? Porque todos são gasosos. Tranquilo? Próximas aulas, né, onde eu tenho que avançar um pouco mais, vou trazer uma situação onde tem um sólido. Poxa, professora, se tiver sólido, o que eu faço no K? Aí eu explico, tá? Então, isso já é um pouquinho mais avançado. Como a gente está começando esse assunto novo, então eu prefiro ficar por aqui. A dica que eu dou é constante de equilíbrio, sempre substâncias gasosas. Tranquilo? Beleza? Gente, então é mais ou menos isso que eu quero trazer essa semana para vocês. É uma introdução sobre equilíbrio químico, tá? Vou ser realista, não é um assunto que eu adoro, mas ele é um pouco trabalhoso. Ele chega uma hora que dá muitas dúvidas por causa do sistema reversível, tá? Mas aí eu fico à disposição de vocês, estou aqui à disposição para vocês entrarem em contato e tirar suas dúvidas, tá bom? Beleza, gente, então, ó, na sequência, temos uns exercícios ali, tá? Ó, tanto o exercício 1 e 2 é teórico, tudo bem? O 3, uma parte teórica também. O 4, um pouco de teoria com a reação. O 5 eu peço para vocês calcularem, tá? O valor da constante. E veja, eu coloquei uma reação onde só tem substâncias gasosas, então entra todo mundo. O 6 é uma forma de calcular o K, tá? E é um gráfico de concentração, tudo bem? Vejam lá, vermelho é o NO2 e azul é o N2O4, tudo bem? Mesmo que sejam reversíveis, começa sendo N2 reagente e termina sendo NO2O4 produto, muda no meio do processo, mas no equilíbrio os caras permanecem com essa mesma característica, tá? É isso que aos poucos eu quero mostrar para vocês como é que funciona, tá? Quando inverte é no meio do processo, não é no sistema definitivo, ou seja, no equilíbrio, tudo bem? E aí, então, são 2 exercícios para você começar a treinar, calcular o K. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. E aí, de 6 a 10, são questões teóricas, tranquilo para a gente começar esse assunto, tá bom?
Lembrando que na próxima aula a gente já começa a avançar um pouquinho mais, cobrar um pouquinho mais e também vem já a parte teórica, que também explica muita coisa, talvez fique mais claro, talvez se gerou alguma dúvida no sistema de reversibilidade. Beleza, pessoal? Então, ó, a aula de hoje é isso, tá? Leia o material, veja esse vídeo 2, 3 vezes, se for, né, se vocês tiverem essas condições. E dúvidas, me chamem, por favor, para tirar, tá? Ou seja, WhatsApp, ou tem pessoal aí que marca videochamada comigo, tamo aí, tá? Ó, terceiro bimestre já, vamos tentar fechar já no terceiro bimestre, para quarto bimestre fica só assim, aquela gordurinha, se faltar um pouquinho, você vai lá e manda ver, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Bom estudo para vocês e dúvidas mais uma vez, chama a prof aqui, tá? Beijão!